es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es de atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Entonces, Jesús, como nosotros sabemos, hizo una pregunta a sus discípulos. Então Jesus, como nós sabemos, fez uma pergunta a seus discípulos. Y Jesús no andaba preguntando cosas a la gente. E não é que Jesus estava sempre perguntando coisas às pessoas. Pero esto lo pregunta porque creo que le interesa al Señor. Mas isso interessa tanto ao Senhor que ele pergunta aos seus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? quem as pessoas dizem que eu sou? Pero también les pregunta para ustedes, ¿quién soy yo? Mas também ele pergunta a cada de vocês quem eu sou. Parece que es algo de contestar, es algo sencillo de contestar. Parece que isso é algo muito fácil de contestar. Pero Jesús lo está preguntando. Mas Jesus está perguntando. Le interesa. Isso interessa a ele. Y tiene que ver con este versículo que acabamos de leer. E tem a ver com esse versículo que nós acabamos de ler. Este versículo que acabamos de leer tiene que ver acerca del testimonio de Dios. Esse versículo que nós acabamos de ler tem a ver com o testemunho de Deus. Y dice, aquel que recibe el testimonio, Ele fala: aquele que recebe o testemunho, este atestigua que Dios es veraz. esse testifica que Deus é verdadeiro. El que recibe el testimonio de Dios. Aquele que recebe o testemunho de Deus. Se podría decir que ¿quién es aquel que puede salvarse? Se não está dizendo, esse é aquele que pode se salvar. El que recibe el testimonio de Dios. Esse que recebe o testemunho de Deus. Nosotros solamente somos salvos por medio de la fe. Nós somos salvos somente por meio da No fé. hay otra cosa que podamos hacer, solamente por medio de la fe. Não há outra coisa que possamos fazer senão que somente por meio da fé. ¿Pero cuál fe? Mas qual fé? Fe en el testimonio de Dios. A fé no testemunho de Deus. No hay otra manera en que podamos ser salvos. Não há outra maneira em que podamos ser salvos. Pero Satanás ataca el testimonio de Dios. Mas Satanás, ele ataca o testemunho de Deus. Como ustedes saben, Satanás deja que las personas lean la Biblia, Como vocês sabem, Satanás, ele deixa que as pessoas leiam a Bíblia, pero que no conozcan el testimonio de Dios. mas que não conheçam o testemunho de Deus. Ese es el punto de Satanás. Esse é o ponto de Satanás. Ese es el verdadero ataque de Satanás. Esse é o verdadeiro ataque de Y Satanás. nosotros estamos aquí porque Dios nos ha revelado su testimonio. Nós estamos aqui porque Deus, ele nos revelou o seu testemunho. Si nosotros nos fijamos, el punto de toda la Biblia es que las personas no le creen a Dios. Se nós vemos o ponto de toda a Bíblia, que as pessoas não creem em Deus. Desde el Edén, el hombre no le cree a Dios. Desde o Éden, o homem não crê a Deus. Porque el pecado tiene que ver con eso. Porque o pecado, ele tem a ver com isso. Porque el pecado tiene que ver con menospreciar la palabra del Señor. Porque o pecado, ele tem a ver com menosprezar a palavra do Senhor. Cuando Dios habla, el hombre no escucha. Quando Deus, ele fala, o homem não escuta. El hombre sí quiere algo de Dios. O homem sim quer algo de Deus. Le agrada recibir cosas de Dios. É agradável ao homem receber coisas de Deus. Pero lo único que no escucha y que no obedece y que no cree es su testimonio. Mas a única coisa que não escuta, não obedece e não crê é receber o seu testemunho. Ese es el problema del hombre. E esse é o problema do homem. Ese fue el ataque de Satanás. E esse foi o ataque de Satanás. Satanás cuando habló atacó lo que Dios había dicho Satanás, quando ele falou, ele atacou o que Deus havia dito. para que el hombre no creyera eso. Para que o homem não cresce nisso. Desde ese momento el hombre ya no le cree a Dios. Desde esse momento, o homem já não crê em Deus. En el Edén no le creyó a Dios. No jardim do Éden, ele não creu em Deus. En el tiempo de Noé no le creyó a No Dios. tempo de Noé, não creu em Deus. Le prometió la tierra prometida porque ahí va a venir el Mesías y no le creyeron a Deus Dios. prometeu a terra prometida porque aí viria o Messias, ele não creu em Deus. Hay una cosa en la cual el hombre está en contra E existe algo em que o homem está contra.
el pacto, o pacto, el evangelio, o evangelho, el testimonio, o testemunho, que Jesús es el Cristo. que Jesus é o Cristo. Ese pacto cumplido del Señor es lo que el hombre le cuesta recibir. Esse pacto cumprido do Senhor é o que custa para o homem obedecer. Pero es receber. el único camino para poder ser salvo. Mas esse é o único caminho para poder ser Si salvo. buscamos un versículo en Juan capítulo 10, versículo 24 Se nós buscamos em João capítulo 10 e versículo 24, y el 25 vamos a leer también. 24 e 25 nós vamos estar lendo. Juan 10, 24 y 25 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Solo 24. Diz, rodearam-no, pois, os discípulos e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Y el 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesus respondeu-lhes, já vos tenho dito, e não o credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. O sea, él ya les había dicho, pero es que ellos no creían. Ou seja, ele já havia dito, mas eles não criam. Aunque preguntaban, si tú eres el Cristo, Ainda que perguntavam, tu és o Cristo? ya no nos turbes el alma, dice. Não fique, não deixe nosso coração suspenso. Dínoslo abiertamente. Diz isso abertamente. Ya se lo dije. E Jesus responde, eu já disse isso. Y no me E creen, vocês não creem. porque no se recibe el testimonio del Señor. Porque o testemunho do Senhor não é recebido. Satanás ataca ese testimonio Satanás ele ataca esse testemunho. porque en ese testimonio está Dios. Porque nesse testemunho está Deus. Por eso ataca Satanás Por eso. isso é que Satanás Porque es ataca. divisor Porque ele é divisor. y no quiere que el hombre se encuentre con Dios. E ele não quer que o homem se encontre com Deus. Porque en ese testimonio está Dios. Porque nesse testemunho está Deus. En el arca del pacto, Na arca do pacto, Dios le dice a Moisés que haga el arca del testimonio. Deus fala a Moisés que faça a arca do testemunho. Porque ahí estaba la presencia del E Señor. ali estava a presença do Senhor. Lo que debemos nosotros de recibir es el testimonio del O que Señor. nós temos que receber é o testemunho do Senhor. Lo que el Señor con todo el corazón lo prometió y lo cumplió. O que o Senhor com todo o coração prometeu e cumpriu. Que Jesús es el Cristo. Que Jesus ele é o Cristo. Eso es lo revelado por el Padre. Isso é revelado pelo Pai. Ese es el milagro más grande. Esse é o milagre mais grande. Poder ver al Hijo. Poder ver o Filho. Porque todo aquel que ve al Hijo Porque todo aquele que vê o Filho, queda sano de la mordedura de la serpiente. esse é curado da mordida da serpente. Queda sano de todo problema. Ele é curado de todo problema. Y no hablo de un problema físico, Eu não estou falando de um problema físico, sino ese problema grande espiritual que tiene. senão esse problema espiritual que o homem Y tem. tenemos ese encuentro con Dios. E nós temos então esse encontro com Deus. Por eso es que Jesús pregunta para ustedes, ¿quién soy yo? Por isso é que Jesus ele pergunta para vocês quem eu sou. Porque una cosa anhelaba Jesús. Porque uma coisa Jesus ele anelava. Y por eso se alegra de la respuesta de E Pedro. é por isso que ele se alegra da resposta de Pedro. Porque Pedro da en el blanco. Porque Pedro ele acerta o alvo. Tú eres el Cristo, Tu és o Cristo. el Hijo del Dios Filho de viviente. Deus vivo. Lo que Dios prometió, eso eres tú. O que Deus prometeu, esse é tu. Dios ha cumplido. Deus cumpriu. Es verdad lo que Dios É prometió. verdade o que Deus ele Al prometeu. final somos salvos por creerle a Dios. Ao final nós somos salvos por crer em Deus. Entonces, en realidad, estamos aquí reunidos porque el Señor nos reveló a cada uno de nosotros su corazón. Então, na verdade, nós estamos aqui reunidos porque Deus ele revelou a nós o seu coração. Porque definitivamente es por revelación. Porque isso definitivamente é por revelação. Nosotros quizás pudimos antes saber que Jesús es el Pode Cristo, ser que antes nós sabíamos que Jesus era o Cristo, pero tenía que ser revelado. mas isso deve ser revelado. Y esto es algo que decimos constantemente. Isso é algo que nós falamos constantemente. Pero ese milagro de la revelación puede suceder todos los días. Mas esse milagre da revelação pode acontecer todos os dias. Eso es estar con Dios. Isso é estar com Deus. Y para que creyendo tengáis vida. E para que crendo tenham vida. Este es el pacto y el evangelio de Dios. Esse é o pacto e o evangelho de Deus. Entonces, de verdad, al Señor lo que le interesa es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Então, de verdade, o que interessa ao Senhor é que nós venhamos a crer que Jesus é o Cristo. Y que el mundo crea que Jesús es el E que Cristo. o mundo creia que Jesus é o Cristo. Pero no solamente de una manera externa, Mas não somente de uma maneira externa, sino que la vida de fe senão que a vida de fé es
ocuparme de esta verdad. É realmente que eu me ocupe dessa verdade. Es entrar a esta É verdad. realmente entrar nessa Es verdade. darme cuenta que Dios está dentro de esta verdad y encontrarme con Él. É perceber que Deus ele está dentro dessa verdade e que eu me encontre com Ele. Y conocer a Dios. E conhecer a Deus. Y conocer que Dios me ama. E conhecer que Deus ele me ama. Y conocer que yo he sido perdonado. Conhecer que eu fui perdoado. Que yo he sido libre de Satanás. Que eu fui livre de Satanás. Porque yo lo tengo en la mente. Porque eternamente eu tenho. Pero en mi vida parece que Satanás como que gobernara. Mas na minha vida parece que Satanás ele me governa. Y hago cosas que no debo de E hacer. eu faço coisas que eu não devo fazer. Y decido siempre por la carne. E eu sempre deixo que a carne decida. Entonces yo digo, ya no quiero vivir así. E eu falo, eu já não quero mais viver Y assim. me esfuerzo por ya no vivir E eu me así. esforço para já não viver assim. Pero en realidad lo que necesitamos es creer. Mas na verdade o que nós necessitamos é crer. La vida del creyente es obedecer a la fe. A vida do crente é obedecer à fé. Eso es lo que el Señor nos pide que obedezcamos. Isso é o que o Senhor pede para nós Pero como el obedecermos. pastor Leo hablaba, Mas como o pastor Léo falava, ¿cómo podemos obedecer a la fe? como nós podemos obedecer à fé? Nosotros obedecemos órdenes que sabemos que podemos hacer de una manera práctica. Nós obedecemos a ordem que nós sabemos que conseguimos fazer de uma maneira prática. Pero a la fe, ¿cómo podemos obedecerla? Mas como é possível obedecer à fé? Primero hay que saber lo que Dios dijo. Primeiro temos que saber o que Deus ele falou. Va a venir el Mesías. Vai vir o Messias. Cuando Él venga, va a resolver el problema. Quando ele vier, ele resolverá o problema. ¿Cómo? Como? En la cruz y en la resurrección. Na cruz e na ressurreição. Y hay un versículo bien importante que a mí me agrada en este punto. E existe um versículo muito importante que me agrada nesse ponto. Con Cristo estoy juntamente Com crucificado. Cristo estou juntamente crucificado. No es algo que debemos de hacer. Não é algo que nós temos que fazer. Es que Dios lo prometió y lo cumplió. É algo que Deus ele prometeu e cumpriu. Cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, Quando o Senhor estava morrendo na cruz, habla Pablo de esta manera. Paulo fala dessa maneira. Si uno murió, después todos Ele murieron. fala, se um morreu, então todos morreram. Es que este hombre separado de Dios, É que esse homem que estava separado de Deus, gobernado por el pecado y por Satanás, governado pelo pecado e por Satanás, fue crucificado en la cruz. foi crucificado na cruz. Resolvió el problema. Resolveu o Y problema. yo debo de obedecer a esa fe E eu devo obedecer a essa fé. para que los que viven Para que aqueles que vivem ya no vivan para sí, já não vivam para si, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. senão que para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Entonces, al creer que Jesús es el Então, Cristo, ao crer que Jesus é o Cristo, entonces tenemos vida então nós temos vida. y conocemos a Dios E nós conhecemos a Deus. y nos asemejamos a E Dios. nós nos assemelhamos a Deus. Eso es lo que el Señor pide. Isso é o que o Senhor ele No pede. hacer muchas cosas, Não me pede para fazer muitas coisas, sino solamente creer. senão que somente crer. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Esteban? Por exemplo, vocês se lembram de Estevão? Él dice, no les tomes en cuenta este pecado cuando lo estaban apedreando. Quando estavam apedrejando ele falou, não leve em conta o pecado deles. Pero ¿a quién se asemejaba su corazón? Mas a quem se parecia o coração de Al Estevão? del Cristo, Se parecia ao coração de Cristo. que era lo que Pablo hablaba. O que é que Paulo falava? Quisiera ser yo maldito para que los míos sean salvos. Ele falava, queria eu ser um maldito para que os meus fossem salvos. Igual que quién? Igual quem? Igual que el Mesías. Igual o Messias. Se asemeja uno a eso. Se assemelha a isso. Y yo creo que de verdad hay una gran diferencia entre la teoría y la fe. E realmente eu creio que existe uma grande diferença entre a teoria e a fé. Por eso la vida del creyente es esforzarse en la gracia. Por isso que a vida do crente é esforçar-se na graça. Si nosotros tocamos, nos van a abrir. Se for tocada, a porta vai ser aberta. Si nosotros pedimos, nos lo va a dar. Se nós pedirmos, Ele nos vai dar. Dios es bueno Deus ele é bom, y es fiel Ele é fiel. y Él quiere dar su E evangelio. Ele quer dar o seu evangelho. Al final, ¿cómo debemos de vivir nosotros? E ao final, como temos que viver nós? Creyendo. Crendo. Creyendo que Jesús es el Cristo. Crendo que Jesus é o Cristo. Eso es lo que el Señor pide. Isso é o que o Senhor ele pede. Si nosotros permanecemos creyendo, Se nós permanecemos crendo, Él nos va a llevar a hacer la evangelización Ele mundial. nos vai levar a fazer a evangelização Él mundial. va a permitir que ya no andemos en tinieblas. Ele vai permitir que já não andemos mais em trevas. Él nos va a mostrar el fin. Ele nos vai mostrar o fim. Y más allá de una teoría, E muito além de uma teoria, vamos a lograr ver que de verdad el Señor viene en nuestros días. nós vamos poder ver que o Senhor ele vem nos nossos dias. Pero no es esfuerzo, Mas isso não é esforço, es fe. isso é fé. Una vez a mí se me quedó grabado algo que escuché. Uma vez ficou gravado na minha cabeça algo que eu escutei. ¿Cómo podemos morir? Como podemos morrer? Creyendo. Crendo. No hay otra manera de morir. Não existe outra maneira de morrer. Creyendo. Crendo.
Mientras más creemos, más morimos. Enquanto mais cremos, mais morremos. No es esfuerzo. Não é esforço. Entonces, yo creo que al final el Señor quiere que vivamos de esta manera. Então eu creio que ao final Deus ele quer que vivamos dessa maneira. Creyendo que Jesús es el Cristo para que vivamos para Él. Crendo que Jesus é o Cristo para que então vivamos para Ele. Amén. Amém? Vamos a orar. Vamos orar. Señor, te agradecemos. Senhor, te este tiempo. agradecemos por esse tempo. Ayúdanos, Señor, a poder seguir escuchando. Nos ajuda, Senhor, a poder seguir escutando. Necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Nós Señor. necessitamos da obra do Espírito Santo em nós. Señor, gracias por permitirnos reunirnos aquí. Senhor, obrigado por permitir que nos reunamos aqui. En nombre de Jesús, el Cristo, te oramos. Em nome de Jesus o Cristo, oramos. Amém. Gracias, Señor.